quem está conosco aqui novamente no Morning Show é o Fabrício Nights com mais informações, mais notícias internacionais. Fabrício. TikTok. Não, Opa, vamos sair do Instagram, vamos para o TikTok. Vamos falar de TikTok agora. Ô, Diogo, você falou o número de seguidores do Wesley Safadão, quantos? 40 milhões. 40 milhões, olha só, nos Estados Unidos tem 170 milhões de usuários do TikTok. E talvez daqui a 6 meses eles possam ficar sem usar o aplicativo, porque a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma lei que proíbe o uso do TikTok lá no país. Agora, se essa lei, claro, ela ainda tem que passar pelo Senado e a sanção do presidente Joe Biden, eu já vou falar sobre isso, mas se essa lei for confirmada, se ela for aprovada, a empresa chinesa responsável pelo aplicativo, a ByteDance, vai ter 6 meses para vender as suas ações, para abrir mão do controle do aplicativo, ou então ele será proibido dentro dos Estados Unidos. No Senado o caminho é um pouco mais complicado, não dá para dizer com certeza absoluta que essa lei vai acabar passando. E aí, chegando na mão do Biden, também não dá para ter muita certeza, até porque inclusive a campanha do Joe Biden usa o TikTok. Lá ele funciona como no Brasil? O Biden pode vetar isso ou não? Pode, claro que sim. Bom, se ele tem conta no TikTok... Pois é, fica essa grande questão, uma dúvida muito grande nesse momento lá nos Estados Unidos, porque a gente está falando de ano de eleição e a disputa Estados Unidos e China, claro, que pesa muito nas eleições. Os americanos não querem ver o seu poder econômico, cultural ameaçados pela China, que tem de tudo, todas as condições para se tornar a número 1 do mundo, superando os Estados Unidos. Bom, esse caminho incerto lá no Senado ainda, depois a sanção ou possível veto presidencial de Joe Biden, mas se a lei passar, o TikTok vai ter 165 dias para entrar com recurso na justiça, questionando essa proibição. O Ministério das Relações Exteriores da China se pronunciou sobre esse caso, disse que é extremamente injusto que isso aconteça, que isso viola as regras de competição do mercado. Até impensável a gente parar para pensar aqui que o governo da China está reclamando de falta de livre mercado contra os Estados Unidos, né? Se a gente for parar para analisar. Mas diz que não faz o menor sentido, que não há motivo para reclamar de segurança, porque a grande questão aqui, segundo o governo americano, segundo as autoridades lá nos Estados Unidos, é que o TikTok, um aplicativo chinês, estaria sendo utilizado ou poderia ser utilizado para, além de roubar informações, dados dos usuários, também acabar ali sendo uma certa forma de propaganda do Partido Comunista Chinês. Por isso, vários estados nos Estados Unidos e o país como um todo, a administração federal já proibiu o uso do TikTok em celulares do governo, em dispositivos móveis do governo, e esse é um movimento que foi ali seguido por outros países. Sim. O Canadá já anunciou coisa parecida, o Reino Unido também tem toda essa discussão nesse momento. O TikTok é um aplicativo limpo, digamos assim, ou não? Isso Esta é a pergunta. Fabrício, fica aí que já tem mais novidades, né? Eu sei que você tem mais notícias. Eu quero saber aqui, quem tem TikTok de vocês? Eu tenho. Agora são 11 horas e 39 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Vocês acham que vocês que têm TikTok, vocês estão compartilhando informações com o Partido Comunista Chinês ou não? Vocês que têm, o Koba tem também TikTok. Não tenho. Eu já vi você no TikTok, hein? Abri uma conta lá, não dei segmento. Mas uma das suspeitas é, será que tendo o aplicativo no seu celular, ele consegue trazer outros dados, por exemplo, a localização? Porque muitas vezes a pessoa autoriza que o aplicativo saiba qual é a sua localização através da rede de Wi-Fi, GPS. Então, o ponto seria: essas informações estão sendo levadas para a China e são de posse do governo chinês, de alguma forma, que é uma ditadura que utiliza contra os seus próprios cidadãos muitos mecanismos da tecnologia como forma de repressão e de controle político severo. Será que seria uma forma de exportar esse controle para o resto do mundo? Essa é a grande questão. Você vê no Brasil, por exemplo, a gente tem cerca de 80 milhões de usuários no TikTok. Significa 1 a cada 3 pessoas, mais ou menos,
tem TikTok. Imagina só se o governo chinês, de fato, claro que isso é uma ilação, uma conjectura, ninguém nunca confirmou isso, se o governo chinês tem de fato acesso a todas essas informações no mundo todo, Pepe? Não, tem um ponto interessante aí. Essa demanda, por exemplo, iniciou com o Trump lá atrás, quando ele falou que o TikTok, né, seria um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos. Seria espionagem. E esse projeto de lei, ele teve o apoio tanto de democratas quanto de republicanos. Quando você pega, por exemplo, o número da votação, foi 352 deputados favoráveis a banir o TikTok contra 52, 54. Ou seja, a esmagadora maioria da Câmara dos Deputados estão a favor de banir o TikTok, que não é contra o TikTok, é bom lembrar, é contra aplicativos na mão de adversários estrangeiros. Mas como o TikTok é o único aplicativo fora dos Estados Unidos, né, respingou no TikTok. E realmente, uma discussão que tem que ser feita, né, está sendo feita no mundo todo, da questão da manipulação de dados. Aí a gente tem que olhar para dentro também e falar assim, e o Instagram? E o Facebook, que está sendo controlado por empresas americanas? Será que também não pode ser utilizada para espionagem? É bom lembrar que não muito tempo atrás, Koba, no governo Dilma, né, teve uma denúncia de espionagem do governo americano contra os brasileiros, né? Ou seja, é uma questão que permeia o mundo da comunicação, da telecomunicação no mundo todo. E a questão da proteção de dados cada vez mais sendo discutida, né, Diego? Sem dúvida, Koba, mas eu acho que toda essa discussão, inclusive levando em conta esses dados que o PP trouxe, do quórum de votação, eu acho que tem que servir pelo menos para a gente ter atenção em relação a esse tema. Porque os Estados Unidos também é um país extremamente polarizado, onde essas discussões sobre liberdade, sobre acesso ao uso desse tipo de serviço sempre geram controvérsia. Se tem um consenso aí, nós precisamos ficar atentos a isso e ver o que o governo americano vai passar a descobrir daqui para frente com esse caso do TikTok. Porque se diz, né, que o petróleo da nova era são as informações, são os dados. Quem detém mais dados, mais informações, detém maior controle sobre diversos aspectos das vidas das pessoas. Então, precisamos de atenção com essa... Agora, um caso curioso, né? Porque o Biden pegou o TikTok agora como instrumento de pré-campanha, né? Ele que provavelmente será candidato nesse ano lá, provavelmente também contra o Donald Trump. E ele está fazendo as publicações dele no TikTok. Como é que fica agora para a situação do presidente se, de alguma maneira, o negócio chegar para a mesa dele, para ele decidir se acaba ou não com o aplicativo no país, vez que ele é um usuário? Vai soar meio contraditório, né? Se ele chancelar, você ia falar. São 11 horas e 43 minutos, quem estava no intervalo da rádio está voltando. A gente está discutindo a provável saída ou não do TikTok dos Estados Unidos, uma questão lá que envolve uma guerra entre Estados Unidos e China, tem ou não tem uma espionagem a respeito dos dados dos americanos, e a gente discutia a situação do Joe Biden, se essa decisão cair na mesa dele para decidir, já que ele é um usuário também. Pois é, pode ficar soando contraditório para o público se ele chancelar a lei. As pessoas vão dizer, mas agora é perigoso, até semana passada você estava usando o TikTok, então você descobriu de uma semana para outra que é perigoso, então pode acabar soando como uma contradição dele. Um ponto que eu acho interessante nessa discussão também é a questão da proteção de dados. Você sabe que o Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados que busca colocar limites no que as empresas podem fazer com os dados dos seus clientes. Então, utilizar algum tipo de dado assim, por exemplo, para fazer uma inteligência do governo, é algo que contraria a lei brasileira. Mas esses casos das grandes empresas de tecnologia geram uma segunda camada de debate, que é até que ponto os governos nacionais são capazes de subordinar, de disciplinar o uso de dados por parte dessas empresas que são multinacionais. Mas até só fazer um ponto aqui, Nelson, se você me permite. O Mano estava falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Realmente ela existe aqui no Brasil, mas é muito curioso, né? Quem nunca passou por uma situação de repente estar numa conversa, você fala assim, preciso comprar tal coisa. Abriu o aplicativo, abriu o Instagram, o Facebook, pá! Tá lá a propaganda do que você acabou de falar. Mindset, meu amigo. Você mentaliza. Isso aí é o Paulo Marçal, O Marçal deve estar por trás disso. É claro. É um negócio de coach, ô Fabrício. É, coisa de coach. Mas o TikTok é a nova fenda no tempo, né? A nova embalagem de shampoo que o pessoal, quando ia no banheiro, ficava lá lendo. Hoje em dia, você vai no banheiro, leva lá o TikTok e você... vou ver um videozinho, 15 segundos. Quando você vê, passou meia hora. Você é TikToker? Muito. Mas isso no banheiro, né? Não, em qualquer lugar. Testemunho pessoal. No transporte público. Eu não produzo muito vídeo no TikTok. Eu assisto muito vídeo. Consome, né? Eu consumo. Aquele vídeo seu dançando devia estar no TikTok. Deus me livre. Vamos manter a credibilidade do Morning Show não merece isso. Vamos manter a credibilidade do nosso jornalista, né? Porque tem gente que já viu esse vídeo. Fala, Pepe.
Não, é bom lembrar que o Biden, ele falou e declarou que se o projeto de lei subir para ele vai sancionar. Né? Vai sancionar? A tendência é esse projeto ser sancionado. Sabe o que eu acho que pesa aí? Ele vai pegar, abrir o TikTok dele, ver quantos seguidores ele tem, quantos o Trump tem. Aí ele decide se ele acaba ou não com o TikTok, né, o Diegão? Ah, com certeza. O Biden perde nessa história, mas o Trump certamente perde bem mais. Que, enfim, presidente do Partido Republicano tem muito, a comunicação dele em redes sociais, no ambiente virtual, está anos-luz à frente da comunicação do Biden, que está ali descobrindo agora essas ferramentas, está até que performando bem, conseguiu muitos seguidores, mas passa longe de igualar o presidente Trump. Então, eu acho que isso aí, de certa forma, até ajuda o Biden. Ele vai enfrentar, de fato, críticas a respeito desse contrassenso que o Mano levantou aqui. Pô, se é um aplicativo perigoso, se é algo que pode causar risco à soberania americana, por que o próprio presidente estaria utilizando? Então, enfim, o Trump perde como ferramenta, mas no discurso, na narrativa, o Biden também perde. Mas tem uma questão subjacente, Tio, que eu acho importante, né? Que é a briga Estados Unidos e China. Né? Sim, na verdade, a questão não é TikTok, a questão não é dado, a questão realmente é briga entre duas potências mundiais que antigamente conviviam harmonicamente e agora as duas buscam a interdependência entre si, né? E aí isso é o que está vendo sobre o TikTok é exatamente isso. Mas aí, Pepe, tem um ponto também. O TikTok não precisa necessariamente ser dos Estados Unidos. Ela tem que mudar o controle para a empresa americana. Ou seja, é meio que imperialismo americano mesmo, né? Não, é porque os Estados Unidos contam com muito mais transparência nesse tipo de processo do que a China. Você está falando de uma democracia e de uma ditadura. Isso que você fala. Então, exatamente porque os Estados Unidos têm mais transparência, que os Estados Unidos preza mais para a liberdade. Cachorrinho dos Estados Unidos. Que continuaria sendo permitido o aplicativo lá caso os Estados Unidos tivesse. É você. Cachorrinho dos Estados Unidos. Síndrome de vira-lata seletiva. Será que se fosse uma empresa de outra democracia liberal do mundo, a gente estaria tendo esse debate? Eu acho que não. Então não é exatamente a questão de imperialismo, mas de apreço pela democracia e por esse jogo geopolítico. Você tem uma autocracia como a China, que, repito, utiliza hoje a tecnologia como um mecanismo de controle político de sua própria população. O governo chinês já faz isso lá. Então, é muito diferente de você ter uma empresa que está subordinada a um regime autocrático e você tem uma empresa que está subordinada ao império da lei. Está concordando com essa medida dos Estados Unidos? Gente, tem essa questão da informação que pode ir lá para a base do TikTok e, consequentemente, para a China, e tem também, imagino, uma preocupação com a informação que vem. À medida em que o TikTok se populariza em solo americano, se isso, de alguma maneira, não vai passar a ser direcionado lá da base chinesa para os cidadãos norte-americanos. Você acha que tem essa preocupação também dos governantes lá dos Estados Unidos? Eu acho interessante que o liberalismo, nesse ponto, falhou, né? Você vê que o Mano está a favor agora, dependendo da nacionalidade da empresa. A empresa tem um certo protecionismo. Analisando qual é a tem um certo protecionismo. Aí você vê que o liberal por inteiro, para certas pautas, acaba sendo relativizado. Questionou seu liberalismo, Mano. O direito individual à privacidade é um direito fundamental dos indivíduos e da liberdade individual. O que eu estou falando é, se a gente está falando de uma possibilidade de uso indevido de um instrumento para manipulação de controle político, é uma preocupação liberal genuína. Está usando o argumento justificativa dos Estados Unidos. O que eu estou dizendo é que isso precisa ser analisado. Eu, muito sinceramente, não tenho conhecimento tecnológico suficiente para saber se essa preocupação procede, se seria possível fazer algum tipo de controle, de regulação que bloqueie um uso indevido. Muito provavelmente seria possível e é desejável você ter uma regulação que respeite a privacidade individual no lugar de você ter simplesmente uma proibição. Mas o ponto para mim principal é que mostra que os Estados Unidos, quando convém, ele é protecionista. Cai por terra também o argumento que os Estados Unidos... A conveniência existe em todo lugar, né, meu? O Fabrício levantou aqui aquela teoria de que, às vezes, o nosso celular está nos escutando, né? Você fala alguma coisa e, de repente, o microfone está ativado e você aparece uma propaganda. Bombardeado por propaganda. A segunda marca de celulares mais vendida nos Estados Unidos não é uma marca americana. Não são os celulares da Apple, são os da Samsung, que são produzidos em outro país, que é de uma marca estrangeira, e não tem qualquer tipo de restrição... Coreana, desculpa. Não tem nenhum tipo de restrição imposta em relação a esses aparelhos nos Estados Unidos. Mas você contra ter proteção à privacidade individual? Não, mas a questão, Mano, que tu falou para o seguinte, a roupagem é até legítima, é o que todo mundo faz. O pessoal que usa uma roupagem legítima e acaba fazendo coisas de forma ilegal. Por exemplo, os carros da BYD, por exemplo, que tem nada de dados, está sendo banido na Europa, está sendo banido nos Estados Unidos por uma questão protecionista.